E chegou a hora mais esperada da semana, a sua revista eletrônica do Universo Decor. É lógico que eu estou falando do programa Imóveis em Foco e o programa de hoje está cheio de novidades. Confira aí. Veja o que aconteceu na Etlux. Saiba sobre espaços compartilhados. Conheça a Lacerda Planejados. Saiba sobre adaptações em contrato. Assista ao Condomínio em Foco. E confira o momento corporativo Metamóveis. E conheça o ambiente Living Golden na Conceito em parceria com a Aquiluz Iluminação. Gostou, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora comigo, Márcio Monteiro, pela TV Tribuna SBT, para todo o estado. E já inicia o programa de hoje para você de casa conferir tudo o que aconteceu no evento Vitrine Assinada da loja Etlux Iluminação. Confere aí. No último dia 28, o empresário Eduardo Comper abriu as portas da sua empresa Etlux Iluminação para receber os convidados da arquiteta Carol Zamboni no lançamento de sua vitrine assinada. O evento, que teve como tema a luz do jazz, reuniu cerca de 40 convidados que foram recebidos num coquetel com muita música, experiências e novidades na loja. Arte, música e trabalho foram reunidos de formas estratégicas para as vitrines únicas com peças diferenciadas. Uma verdadeira construção fluida, criativa e harmônica. O lançamento dessa inovação tinha que ser diferenciado e impactante para os presentes. Por isso, além de rechear os mais de 150 metros quadrados do showroom com as novidades e a sofisticação de sempre, uma verdadeira festa sinestésica foi promovida. Que evento maravilhoso, né, gente? Parabéns à arquiteta Carol Zamboni por esse lindo projeto da vitrine assinada. E parabéns também ao empresário Eduardo Comper por essa linda loja. E sucesso, hein? E mudando de assunto, vou falar sobre uma tendência que tem aumentado muito em todos os segmentos, inclusive no mundo da arquitetura. Estou falando do coworking. E agora comigo a arquiteta Nina Lauriano, que vai estar explicando para a gente sobre esse conceito arquitetônico de coworking. Mas ambientes compartilhados, o ser humano sempre compartilhou desde os primórdios, né? Pois é, Márcio, o ser humano já vem compartilhando espaços lá no passado, desde a época das comunas, nas construções das civilizações, de se construir, de se consolidar cidades, isso já acontecia. Porém, a sociedade ela vem sofrendo algumas transformações e algumas coisas vão sendo utilizadas, outras deixando de lado. E neste momento, nós estamos tendo uma necessidade grande, sim, da utilização do coworking. O coworking é um espaço, Márcio, que lá em 2005, em São Francisco, ele já foi sendo mais consolidado, ao passo que em 99, 98, ele já vinha sendo os primórdios desse conceito para o trabalho. Houve essa necessidade de se desassociar de um espaço que você alugou para que tenha, né, a inserção de trabalhar dentro de casa. Porém, em alguns momentos, não funciona com tanta eficácia trabalhar dentro de casa. Por isso, essa arquitetura para agregar diversas atividades econômicas, lucrativas, mas essa arquitetura, Márcio, ela não pode ser feita de uma forma, no conceito como se fosse algo imobiliário. Ele precisa ter toda uma análise de como aquele ambiente arquitetônico pode estimular a produtividade, a criatividade. Por isso, muitas vezes em coworking, a gente vê o uso de luminárias soltas por calhas, né? Toda a parte de instalações elétricas por eletrocalhas, onde você tem uma flexibilidade de modificar aquele layout, sabe? E é muito bacana também pensar e também ter as estações de trabalho de modo que elas possam se flexibilizar. E no conceito de economia global,
esses espaços compartilhados, seja co-work, co-living, co-house, eles se alicerçam no conceito dos 3 R's, que é o reduzir, o reciclar e o reutilizar, né? Quando você pensa em arquitetura, em termos de vamos abrir um negócio, um escritório, tem toda uma movimentação econômica que você gera para criar aquela estrutura, né? Ambienta, contrata um pedreiro, contrata um marceneiro e propicia aquilo. Ao passo que se aquele ambiente for, né, flexibilizado em horários e utilizado por vários profissionais, você gera uma questão que é a questão da sustentabilidade, onde aquele espaço ele é inteligente, ele atende a diversas movimentações. Em algumas cidades, mas funciona praticamente 24 horas. Então, é um espaço arquitetônico que movimenta várias economias, vários pensamentos, várias empresas, sabe? E sobre a questão da segurança, Aline, eu acredito que com certeza esses ambientes são muito legais em diversas situações, né? Mas foi relatado para mim, uma amiga muito pessoal, que ela foi roubada dentro de um ambiente compartilhado desse. Entraram dentro da sala que ela alugava e roubaram o computador dela, pertences. Como projetar ambientes desses para que a segurança se prevaleça e a integridade dos bens das pessoas que estão compartilhando esse ambiente? Sim, Márcio, essa questão é bem delicada, mas ao mesmo tempo ela pode ser solucionada previamente no projeto arquitetônico, né? De forma que os espaços compartilhados, eles têm ambientes que são box e ambientes que são estações de trabalho que agregam várias pessoas. Tanto em uma estação quanto outra, precisa haver uma comunicação visual constante. É como se as pessoas pudessem não só se verem, mas se vigiarem constantemente. Os boxes, eles devem ser todos divididos por vidros, né? Meia parede, e a partir da altura da linha do campo visual do ser humano, ser todo envidraçados. E outro mais usual, que é a questão das câmeras de segurança. E é interessante essa questão quando você fala do projeto arquitetônico em si, é necessário ter toda uma setorização, de modo a ter uma sinalização a direcionar aonde vai ser o box, aonde estão esses compartilhados, que não só são as mesas de estação de trabalho, mas também aqueles espaços de vivências mais despojados, porque são ambientes joviais, com frases estimuladoras para uma criatividade, para um bom desenvolvimento, de modo que todo esse layout possa ter um campo focal que eles vão convergindo, as pessoas vão visualmente se conectando. Aline, e nesse momento que estamos passando, o cowork, ele é economicamente correto? Márcio, ele é economicamente correto, ele é uma estrutura altamente eficiente, eficaz, inteligente. Porque uma empresa, ela pode estar, neste momento, se desenvolvendo aqui no Espírito Santo, e ela pode ter um desenvolvimento, um desdobramento, dela precisar se deslocar para outro lugar. Então, toda aquela estrutura projetada que atendeu a ele, pode atender a outra. E essa estrutura, Márcio, é de você ter uma secretária, pagar uma conta de energia, assim como a internet e outros gastos, eles são rateados. Então, tem toda uma administração que faz um cálculo. Quando você aluga um espaço desse, já está contando com o rateio que acontece entre as empresas que estão utilizando aquele espaço. Então, é um espaço, no momento que nós estamos vivendo, altamente inteligente, porque há uma incerteza do amanhã, porém há uma necessidade do ser humano de desenvolver sua atividade profissional, de se desenvolver e gerar uma economia para o lugar onde nós residimos, né? Que matéria interessante. Tá vendo aí como vale a pena seguir as tendências? E realmente o cowork faz a diferença independente do seu segmento de trabalho. Muito obrigado, arquiteta Aline Laureano, pela participação aqui hoje. Aguardo você aqui no programa trazendo mais assuntos legais como esse, hein? E você de casa, conhece a Lacerda Planejados? Olá, Márcio. Olá, Imóveis em Foco. E você, já conhece a Lacerda Planejados? A Lacerda Planejados é uma loja sofisticada que incorpora o estilo retrô contemporâneo que brilhou na Feira de Milão de 2019. Um estilo cada vez mais presente nos projetos de diversos arquitetos e design de exteriores. Nossos profissionais são capacitados a ouvir você e encontrar o melhor conceito para o seu ambiente residencial ou comercial. Aqui você encontra as melhores formas de negociação. Design acessível e afinado com as tendências.
Lacerda Planejados, lapidando ideias, concretizando sonhos. Eu não me canso de dizer que loja linda. Parabéns, Design Interiores, Vanessa Lacerda e todos da Lacerda Planejados. Aguardo vocês aqui no programa semana que vem, hein? E antes de chamar o break comercial, quero te dar uma excelente sugestão para Centro de Ensino para o seu filho. Confere aí. Busque um futuro de sucesso para o seu filho. Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de Ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Meu filhão é lindo, né, gente? Tá vendo aí? Centro de Ensino Albert Einstein. Neles eu confio. Matrículas abertas, não perca tempo, hein? Para você de casa que firmou contratos antes da pandemia e neste momento precisa fazer algum tipo de adaptação neste mesmo contrato. E é sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo o advogado Milton Franca, que vai estar falando pra gente dessa nova realidade entre os contratos, né? Antes da pandemia era de um jeito e agora, com essa nova realidade, os contratos precisam ser mudados também? Com certeza, Márcio. Nós estamos num momento, né, em decorrência da pandemia, que muitas famílias perderam a renda. Então, a afetação não foi só com relação à saúde, o coronavírus não mexeu só com outras questões, mexeu também com os contratos de locação, principalmente, os contratos de compra e venda dos apartamentos. E a gente sabe que é necessário fazer uma adequação, porque ninguém esperava que haveria uma pandemia mundial. Inclusive, doutor, na semana retrasada tivemos a participação de um outro advogado aqui no programa falando exclusivamente sobre isso, sobre a proibição do despejo, né? Isso é a lei que no início da pandemia foi criada, ela tratava da questão da proibição da concessão da liminar de despejo, né? Essa lei ela vigorou até outubro do ano passado e esse ano foi criado um novo projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, que está aguardando a sanção do presidente da República, que vai fazer essa proteção dessas famílias que perderam a renda até o dia 31 de dezembro de 2021. Você falou, doutor, sobre a questão do atraso no aluguel. E para quem comprou um imóvel antes da pandemia e ainda a construtora não entregou? Então, normalmente, nesses contratos de compra junto à consultora, que é um contrato de adesão, ou seja, ele já vem pré-montado pela consultora, existe uma cláusula de tolerância que protege essa consultora por um período de 180 dias da data da entrega da chave, né? Então, se o atraso for até 180 dias, a consultora está protegida. Se esse atraso, por conta também da pandemia, se esse atraso for pouco superior a 180 dias, ainda há uma certa tolerância pela justiça, porque sabe, né, que houveram diversos percalços. Agora, se esse atraso passar de 1 ano, a gente entende que dá para analisar até a aplicação aí por parte da justiça, né, o reconhecimento de danos morais em favor do comprador. E vamos imaginar então, doutor, que, por exemplo, a consultora entregou esse bem e antes da pandemia essa pessoa comprou esse apartamento e não está conseguindo pagar. Como que ela conseguiria estar resolvendo isso na questão do contrato? Há uma flexibilidade? Há essa possibilidade? Eu acredito que sim, né? A gente está vivendo isso diariamente, as pessoas têm percebido que não é brincadeira, né? A pandemia ela veio e afetou substancialmente todas as famílias, inclusive as consultoras. Então, na minha visão, a primeira situação que tem que ser realizada seria uma tentativa de um acordo extrajudicial, ir até a construtora, apresentar a situação, porque muitas das vezes tem algumas pessoas que têm renda por ter cargos, por exemplo, cargos públicos, ela não teve perda. Mas aí, analisando caso a caso, a consultora vai ter essa disponibilidade de estar entendendo a necessidade de estar flexibilizando o pagamento ou estendendo os prazos. E eu sei que, nesse caso, o melhor é o acordo. Doutor, então já que há uma flexibilidade devido a uma situação extraordinária, o que deve ser feito depois que a pessoa entrar em contato com a consultora? Então, ela tem que definir, né, a forma que ela pode pagar.
ela vai ter que definir prazos, definir valores e diante dessa situação tem que ser redigido o chamado aditivo contratual, que vai respaldar as duas partes, no caso, né? Assim como em situações como no contrato de locação também. As partes vão fazer o acordo, as partes vão definir valores, prazos, garantias, índice de correção e no final das contas elas vão fazer esse aditivo contratual que, por sinal, tem que ser feito por um advogado. Doutor, vamos imaginar uma situação que essa pessoa que comprou esse apartamento antes da pandemia, ela realmente não tem condições financeiras de arcar com essas despesas devido a qualquer problema, né? Falta de emprego ou algo parecido. Ela vai perder tudo que já gastou? Não, Márcio, ela vai fazer o distrato, né? Existe a lei de distrato, que ela é data do ano de 2018. Nessa lei de distrato, vai ter estabelecido lá quais seriam as retenções que vão ser feitas por parte da construtora. Ela vai receber essa diferença desse valor, né? E essa retenção de valores constam desde o primeiro contrato firmado entre as partes. Eu entendo, principalmente hoje, que a vida está muito mais dinâmica depois da pandemia, que a primeira tentativa é a tentativa extrajudicial, é tentar resolver, se documentar, essa coisa de deixar de boca, que o aluguel agora é menor, é maior, isso daí futuramente vai trazer problemas. Eu acho que a necessidade é buscar um advogado para que ele faça um documento, para que futuramente você esteja respaldado tanto como enquanto inquilino, quanto enquanto dono de imóvel, né? E ir para a justiça hoje, por todo esse contexto de pandemia, também é péssimo, porque a justiça já está sobrecarregada. Esses processos vão acabar delongando, esses processos vão ser dispendiosos, vai custar dinheiro, esses processos vão ser demorados e às vezes o mais prejudicado é ainda o dono do ponto, porque ele vai ficar com o imóvel dele preso e não vai conseguir a solução que ele está buscando, que às vezes com um acordo, né, aquele velho jargão do é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Nesse caso, eles vão se encaixar e vão chegar a uma solução que vai ser melhor para todo mundo. Tá vendo aí como o programa Imóveis em Foco te deixa muito bem informado? Muito obrigado, advogado, doutor Hamilton Franca. E te aguardo aqui no programa trazendo mais assuntos tão relevantes como esse, hein? E agora eu vou chamar o quadro Condomínio em Foco com a advogada Leidiane Malene. Ô Leidiane, qual é o assunto da semana, hein? Ei, Márcio! Olá, pessoal de casa! No Condomínio em Foco de hoje, nós vamos falar sobre relação de consumo em condomínio. Se você quer esclarecer suas dúvidas sobre o assunto, vem comigo! E para falar comigo sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com a doutora Tainá Malene, ela que é especialista em direito do consumidor e tem aplicado todo o seu conhecimento a favor dos condomínios. Doutora Tainá, nas ações de condômino em face dos condomínios, via de regra, nós vemos pedidos de inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Existe mesmo essa relação entre condômino e condomínio? Na realidade, a relação de condômino e condomínio é uma relação de vivência. Por quê, né? É uma relação que ela é originada através da propriedade que esse condômino possui naquele condomínio. É uma relação daquela comunidade. Uma obrigatoriedade no rateio das despesas, no cumprimento das normas estabelecidas na convenção ou no regimento, por exemplo. Então, não há que se falar em uma relação de consumo. Tainá, esses pedidos são feitos normalmente quando tem questões envolvendo veículos, furtos em veículos, roubos de bicicleta ou furtos de bicicleta nos condomínios. Se não existe essa relação de consumo, como é que vai ser definido essa situação? Hoje o entendimento, ele já é pacificado na realidade no seguinte sentido: não há obrigatoriedade do condomínio em indenizar ou ressarcir qualquer valor no caso de furto dentro de uma área comum do condomínio. Existem algumas exceções, claro. No caso, por exemplo, de haver expressa previsão na convenção daquele condomínio de que haverá indenização a esse condômino no caso de furto na área comum. Ou, por exemplo, se um funcionário
funcionário do condomínio for realmente negligente e facilitou esse furto. Mas em outros casos não. É também importante a gente mencionar se o condomínio também contratar uma empresa especificamente para guarda de objetos ou guarda de bens no condomínio, haverá uma relação de consumo entre o condomínio e esta empresa e aí então ela poderá ser responsabilizada. Ana, esse esclarecimento é muito interessante porque eu acredito que os condôminos confundam essa situação com os furtos praticados, por exemplo, em shopping centers ou em grandes supermercados. Vamos para uma outra questão. Em relação ao condomínio e o seu fornecedor, existe relação de consumo? Sim, neste caso, o condomínio ele é equiparado ao consumidor. E por quê? Porque o condomínio, ele na verdade representa aquela coletividade. Para que não haja necessidade, por exemplo, de cada proprietário de unidade daquele condomínio ajuizar uma ação porque ocorreu um evento danoso no condomínio ou, por exemplo, ocorra algum vício construtivo na obra daquele condomínio, não há necessidade de cada condomínio propor uma ação. O condomínio pode representá-los judicialmente e evitar, até o abarrotamento do judiciário. Explica para quem está em casa quais são os benefícios dessa concessão da inversão do ônus da prova ou da aplicação do CDC em favor dos condomínios. É benéfico porque aí, neste caso, o fornecedor é que terá que trazer no processo as provas técnicas ou que sejam financeiramente ruins para que o condomínio traga, porque são muito caras. E também existem outros benefícios que a lei consumerista traz para o consumidor, como, por exemplo, o aumento no prazo da prescrição e da decadência. De fato, esse assunto prescrição e decadência é muito importante, mas, doutora Tainá, vamos deixar para um próximo quadro. Gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez. Gente, esse foi o Condomínio em Foco de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E, Márcio, tá com você. Muito obrigado, advogada Leidiane Malini, pela participação de hoje. Parabéns pelo sucesso que é o quadro Condomínio em Foco, trazendo assuntos tão relevantes desse universo dos condomínios aqui para o programa Imóveis em Foco. Aguardo você semana que vem, Leidiane. E agora eu vou chamar o break comercial, mas antes disso, tem muito mais, confere aí. Para chamar o nosso quadro Momento Corporativo Metamóveis com a arquiteta Bruna Sardinha. Ô Bruna, fala pra gente, já estou curioso para saber qual é a dica corporativa da semana, hein? Olá, Márcia. Olá, pessoal do Imóveis em Foco. No Momento Corporativo Metamóveis de hoje, vamos lançar algo diferente. Vamos fazer o desafio das novas cores Óperis. Aqui no Momento Corporativo Metamóveis, nós já apresentamos as cores Óperis, que são os novos acabamentos em MDP e em aço lançados pela marca. O desafio consiste em apresentar para vocês as novas cores da Óperis, com arquitetos convidados aplicando essas cores em um projeto hipotético. E a convidada da vez é a Luísa de Castro, especialista em projetos comerciais, que vai utilizar o MDP cerâmica e o aço terracota. E aí, Luísa, o que você tem pra gente? Oi, eu vou falar para vocês sobre os dois lançamentos da Óperis, que são o Ceramic e o Terracota. Para isso, eu utilizei dois clientes fictícios, para poder a gente pensar direitinho o que a gente vai propor para esses dois clientes. O primeiro é um escritório de cerimonialista e para isso a gente precisa criar um ambiente bem aconchegante, bem acolhedor. Eu utilizei o Ceramic, que é o tom de argila, da melamina da Óperis. Usei o Carvalho Hanover, que é um amadeirado em tom de mel, nem tão claro, nem tão escuro. Os metais seriam todos na cor branca. E, para complementar, os estofados seriam todos no Beige Concept, que é um estofado de textura bege e natural. O outro cliente, a gente pensou no escritório de advocacia, para a gente falar sobre o lançamento que é o Terracota, o metálico cobre. Para esse ambiente, que pede um pouco de sobriedade, a gente escolheu então o grafite, que é um cinza escuro, o compensato, que é um amadeirado claro, e também os estofados em azul escuro, para dar um equilíbrio ali para o tom de cinza e para o metálico acobreado, que é o terracota.
Com isso, a gente pode provar que a gente consegue fazer diversos tipos de ambientes corporativos e comerciais com várias cores diferentes. Principalmente quando a gente fala sobre o terracota, que é uma cor muito enérgica, jovial, e o cobre, que também tem muita energia, né? A gente consegue criar esses dois ambientes diferentes com esses dois lançamentos lindos da Óperis. Obrigada, Luísa, pela sua participação aqui no Momento Corporativo Metamóveis. A sua proposta ficou ótima, muito criativa e vai ao encontro do conceito da cor, que é trazer aconchego com um tom quente e também delicado. Na semana que vem, traremos mais um arquiteto convidado para ser desafiado a compor um ambiente utilizando as novas cores da Óperis. E se você quiser conhecer um pouquinho mais das novas cores e dos outros mobiliários que temos aqui na Metamóveis, agende a sua visita conosco aqui em nosso showroom. Ficamos na Praia da Costa, sempre disponíveis para recebê-los. E aí, Márcio, gostou da dica corporativa de hoje? Até semana que vem! Muito obrigado, arquiteta Bruna Sardinha. E é só a Metamóveis trazendo exclusividade para o mercado corporativo do Estado do Espírito Santo. Aguardo você, hein, Bruna, semana que vem trazendo mais uma dica imperdível como essa, hein? E agora eu vou te levar para a segunda mostra Casa Aconchego da loja Conceito Móveis Vitória, para você conhecer um ambiente Living Golden. E agora comigo para nos mostrar esse lindo ambiente Living Golden, ao meu lado, a Design Interiores Rosana Andrade. Rosana, esse ambiente é praticamente a sua cara, né? Isso aí, um ambiente que traz aquele aconchego e não poderia faltar o dourado, né? Dourado é a iluminação. Então foi uma proposta assim, bem de acordo, uns tons neutros, mas que ao mesmo tempo ele tem uma sofisticação. E como é que foi o início disso tudo? Como é que foi o convite da loja a você? Como é que funcionou isso tudo? Então, essa mostra já não é a primeira, né? Já participei de outra mostra, inclusive deles também. E hoje foi um convite também dessa mostra do Anderson e do Renan. Foi um prazer participar, que a loja está assim... Quem veio antes e agora nem acredita que é a mesma loja. A proposta está totalmente diferente, né? E está uma loja linda que vale a pena conhecer. E o seu ambiente, praticamente no evento, né, de inauguração, foi um ambiente que todo mundo queria sentar, todo mundo queria estar. Realmente um ambiente convidativo, né? Fica um ambiente bem aconchegante, né? Você vai lá, você vê assim, é um sofá bem para família. Ele tá mais assim, para aquele, você vê que não é uma sala, uma TV. É um sofá mesmo, uma sala para assim... Para um ambiente, para conversa, para bater um papo, e foi o que aconteceu aqui realmente no dia, né? Foi tudo de acordo mesmo. Eu acredito que esse sucesso no dia da mostra foi justamente pelo meu ambiente ser centralizado. E essa parte aqui onde está toda trabalhada, essa parte da iluminação é o que está de frente para quem entra na loja. E isso sim fez o sucesso. Aqui você usou, né, móveis que remetem um pouco ao dourado, que remete também a essa madeira mais amarelada, né? E você veio com móveis contraponto com as cores mais claras, né? E esses lustres lindos, dourados, né, que não pode faltar, fez essa composição, né? Então, esse lustre aí é um metal, ele é todo trabalhado, né? Ele tem essa LED, no caso, que é de silicone, e ele vem com essa proposta do dourado. Então, aqui Luz, mais uma vez, que é minha parceira, inclusive nos projetos que eu faço sempre, em projetos, né, de apartamento, que nós já mostramos junto com a Aquiluz. E, lógico, na hora que topou participar com a gente, está aí para vocês verem como é que foi essa proposta linda que eles me proporcionaram, com essa iluminação deles, que foi essa fita de LED em volta, né, dessa marcenaria, com essa pedra, e com as duas arandelas também que eles me forneceram, que sim, foi o luxo total aqui nesse ambiente. E como que a iluminação ela vem para causar, né? A iluminação faz todo, né? Aqui, se você imagina, se não tivesse essa LED em volta, já seria outra proposta, né? Então, essa LED aqui, essa iluminação, foi o que deu o diferencial também aqui no ambiente. E praticamente esse lustre, ele fez a marca do seu ambiente, né? Com certeza, né? E aqui Luz tem vários, né? Isso aí é um que eu fui lá, escolhi,
Mas com certeza, se vocês forem na loja, vocês vão ver como que tem assim, variedade. Sem falar que a Aquiluz, gente, tá com a cara nova, fizeram uma obra assim, bem legal, a estrutura tá totalmente diferente, com um ambiente lindo lá também. Vale a pena conhecer também a Aquiluz, tem cada coisa linda para vocês. E vamos falar sobre a segunda Casa Aconchego, né? Essa mostra maravilhosa. Como é que foi a recepção das pessoas ao falar desse ambiente pronto? Como é que foi a execução dele? Então, a execução, assim, a gente teve um período de obra, né? Que é aquela coisa que a gente está aqui, tinha que estar presente direto no sábado, inclusive, estava aqui também no domingo, mas deu tudo certo. E o que vale a pena é o depois, porque eu trouxe cliente quando a gente estava quase em período de obra, então estava aqui tudo fora do lugar, e já vieram depois disso e ficaram assim encantados com o que viram depois aqui. Rosana, aproveita e faça o convite para o nosso público vir conhecer não só esse lindo ambiente Living Golden, mas também todos os 8 ambientes com 11 profissionais. Isso aí, tem outros ambientes aqui também que vale a pena vir vocês conhecerem aqui na Conceito Móveis, gente, aqui em Vitória mesmo, tá? Que ambiente lindo, né, gente? Parabéns, Design Interiores Rosana Andrade, e também muito obrigado a Quiluz Iluminação, trazendo um toque de Quiluz para brilhantar ainda mais esse ambiente Living Golden. E vocês viram aí, né? É só na segunda mostra Casa Aconchego da loja Conceito Móveis Vitória. Aguardo vocês aqui, hein? E vocês gostaram do programa de hoje? Infelizmente chegamos ao final dessa edição, mas vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, @Imóveis em Foco, e também lá no Tribuna Online, acessar e assistir todas as edições, tá muito bacana lá, inclusive da semana passada já está disponível lá. E você já sabe do nosso compromisso, todo sábado 9 horas da manhã, no domingo às 10 e na segunda 12h35. É lógico, comigo, Márcio Monteiro, para todo o estado do Espírito Santo, pela TV Tribuna SBT. Aguardo vocês, até semana que vem.